Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Fala moçada do OBA, tudo bem com vocês? Muito bem, no nosso curso básico de astronomia, aula de hoje, coordenadas celestes, uma aula extremamente importante por vários motivos, não só porque cai nas provas do OBA, mas também para você que gosta de astronomia, para você que mexe com telescópio, entender um pouquinho dos referenciais adotados pela astronomia para se fazer o estudo da esfera celeste, do céu, é fundamental, ou seja, acredito que a aula vai te ajudar bastante nesse sentido, espero que você goste. Vamos então a essa aula. Uma aula um pouquinho mais pesada, mas bastante interessante. Bom, na aula passada eu já tinha apresentado essa figura, nós temos aqui, claro, uma figura que não corresponde à realidade da inclinação da Terra, vamos começar a falar disso a partir dessa aula, mas os elementos discutidos em aulas anteriores, como, por exemplo, a posição do globo terrestre, por exemplo, o eixo que representa aí a direção norte-sul geográfica da Terra, a linha equatorial da Terra que aqui se encontra, projetando no espaço a linha do equador celeste. Um detalhe importante é que essa noção tridimensional ela tem que ser levada em conta para que você possa entender o que vem aí pela frente. Então nós temos aí a esfera celeste, que é uma esfera imaginária, centrada na Terra, girando em torno de um eixo, que é o prolongamento do eixo de rotação da Terra. Então a nossa esfera celeste, falamos disso na aula passada, gira em torno desse eixo de rotação. Bom, definições importantes para as coordenadas celestes, alguns conceitos fundamentais, que é a eclíptica, que é o equador celeste, que é o eixo de rotação da Terra. Eu já estou colocando aí uma figura e eu vou definindo e destacando para você os principais elementos. Primeiro elemento extremamente importante, eclíptica, é a projeção sobre a esfera celeste, ou seja, lá no céu, da trajetória aparente do Sol, observada a partir da Terra. A razão do nome provém do fato de que os eclipses somente são possíveis quando a Lua está muito próxima do plano que contém a eclíptica. Falaremos disso mais tarde na aula de eclipses, bem interessante. O eixo eclíptico, por sua vez, é a reta perpendicular à eclíptica que passa pelo centro da Terra. Então, olha só, nós temos aqui o eixo eclíptico, imagine aqui como se fossem os polos solares. Aqui nós temos o equatorial do Sol, e essa projeção no espaço que nós estamos fazendo aqui é o chamado plano da eclíptica. E esse plano da eclíptica ele vai, claro, cruzar com a Terra. E aí tem um problema. Já vou antecipar aqui. O que acontece? Se você pegar o equador da Terra não coincide com o plano equatorial do Sol. Existe uma inclinação, ainda bem, para a nossa sobrevivência, de aproximadamente 23 graus. Essa inclinação é em relação ao plano equatorial da Terra com o plano equatorial do Sol. E aqui, repare, nós temos o eixo de rotação da Terra norte e sul, que não coincide com o eixo eclíptico aqui do Sol. Isso é importante notar e é fundamental para que você entenda os próximos itens da astronomia. Eixo de rotação da Terra. A rotação da Terra é o movimento giratório que a Terra realiza sobre si, estabelecendo um eixo de simetria que transpassa seu centro e que determina em sua intersecção com a superfície do planeta os polos geográficos norte e sul. Assim, o eixo de rotação é uma linha imaginária
em torno da qual a Terra executa o movimento de rotação. Então, detalhe importante, a Terra vai girar aqui nesse sentido. Vamos falar disso já já. Então, duas definições importantes para começar, a eclíptica e o eixo de rotação da Terra, beleza? Equador celeste é o círculo máximo determinado pela intersecção da esfera celeste com o plano perpendicular ao eixo terrestre que passa pelo centro da Terra. É uma projeção do equador terrestre para o espaço. O equador celeste está inclinado em 23,4 graus em relação ao plano da eclíptica. Os dois pontos da esfera celeste em que a eclíptica corta o equador celeste são denominados de equinócios. Vamos a uma figura. Então aqui você tem o seguinte, primeiro, nossa Terra está aqui, aqui o equador da Terra, projeta o equador da Terra lá no céu, você vai ter o equador celeste, aqui nós temos o polo norte geográfico, polo sul geográfico. Quando você projeta esse eixo que passa pelo polo norte e sul da Terra lá no céu, você vai ter o polo norte celeste e do lado de cá o polo sul celeste. Essa dinâmica, vamos dizer assim, desses pontos, claro, elas serão bem exploradas nos próximos slides e também nas próximas aulas, para que você tenha a composição de tudo isso de uma forma definitiva na tua cabeça, o que é muito importante. Polo norte celeste é o ponto em que um prolongamento do eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste lá no hemisfério norte. Está lá, desenhei para você, destaquei. E o polo sul celeste, que é o ponto em que o prolongamento do eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste lá no hemisfério sul. Beleza? O plano que contém a eclíptica possui uma obliquidade, inclinação em relação ao plano que contém o equador celeste de aproximadamente 23,27 graus. As órbitas dos planetas do Sistema Solar estão muito próximas a essa eclíptica, em uma região de aproximadamente 18 graus centrada na eclíptica, conhecida como zodíaco. Falamos disso na aula passada, que é aquela faixa zodiacal onde se encontram as constelações em que o Sol aparentemente passa sobre elas, certo? Tá aí uma figura, aqui você tem o plano da eclíptica, que seria essa linha roxa aqui, tá? Por onde o Sol passa, tá aqui o Sol, e ele passa pelas constelações. Nesse momento aqui ele está passando pela constelação de Escorpião, repare aqui o Escorpião, e os planetas em geral, Marte está aqui, Mercúrio está aqui, Júpiter está aqui, Vênus está aqui. Os planetas, eles movem-se, claro, em torno do Sol, bem próximo a essa linha, que é a chamada eclíptica, beleza? Muito bem, e aí começa a parte de referencial. Sistema de coordenadas astronômicas. O que é isso? É um referencial. São os referenciais que a astronomia adota para poder estudar a esfera celeste, para poder estudar os astros no céu. Ele é necessário para determinar uma posição de um astro no céu. Utilizamos coordenadas angulares semelhantes ao sistema geográfico. Vou fazer já já uma revisão do sistema geográfico para a gente levar isso para a esfera celeste, beleza? Para isso, definimos o plano de referência escolhido, importante isso, sempre tem que ter o referencial para a física, na astronomia não é diferente. Mais indicado é o plano equatorial celeste. A posição do astro será determinada através de dois ângulos de posição. Principais elementos. Horizonte é o plano tangente à Terra e perpendicular à vertical do lugar em que se encontra o observador. Zênite é o ponto no qual a vertical do lugar intercepta a esfera celeste acima do observador. Moçada, zênite é fácil. Você está em qualquer posição do globo terrestre. Já já virão figuras aí melhor explicativas. Pega um laser, aponta para o céu, põe em pé na sua cabeça e aponta para o céu. Lá é o zênite. Se você mudar de posição em relação ao globo terrestre, o zênite vai mudar. Então o zênite é sempre aquele ponto acima da sua cabeça. E do outro lado da Terra, da esfera celeste, é o nadir. É o ponto diametralmente oposto ao zênite. Ok? Vamos começar a entender isso um pouquinho melhor. Então tá lá a nossa Terra, tá lá o nosso equador celeste,
está aqui o equador celeste, e aí você está aqui, por exemplo, num ponto do hemisfério sul, está aqui você. E aí eu faço um recorte aqui de você e vou tirando isso planificado, né? Parece até que a Terra é plana, e aí trago para cá. Então repare que aqui você tem o plano do horizonte, que é esse plano que você se encontra, que dá a sensação de ser um plano horizontal, e nós vamos começar a definir alguns elementos, como por exemplo os pontos cardeais, leste, oeste, sul, norte, já falaremos disso. Você vai ter o polo celeste-sul, do lado oposto você vai ter o polo celeste-norte e outros elementos que falaremos já. Uma coisa importante, no próximo slide você vai entender, você está no plano horizontal e aí você tem o seguinte, existe o polo norte para você, vamos supor que você aqui está virado para o norte, do lado oposto o sul, aí você tem o lado leste e o lado oeste. O zênite, como você vê aqui, está bem em cima da tua cabeça. Repare, você está numa posição aqui no globo terrestre, como eu coloquei aqui, olha, não necessariamente na linha do Equador, você está abaixo dela. Mesmo assim, eu desenhei a linha do horizonte, você tem o zênite que é bem acima da sua cabeça. O nadir está lá do outro lado, para a gente aqui agora vai interessar o zênite, e aí repare nessas linhas que estão se formando aqui, como por exemplo essa linha aqui, que vai ser daqui a pouco dado o nome de meridiano. E aqui a linha que liga o polo norte com o polo sul. Essas linhas serão fundamentais no estudo de astronomia, falo disso já. Muito bem, essa aula não é ainda sobre o movimento aparente dos astros, vai ser a nossa próxima aula, mas para que você entenda alguns conceitos que eu vou fazer, eu já vou te dar uma noção de como é o movimento aparente, principalmente do Sol ao longo do dia. Então aqui nós vamos estudar o seguinte, olha só, movimento diurno aparente do Sol visto por um observador num lugar no hemisfério sul da Terra. Então está aqui o globo terrestre e está aqui você em um ponto qualquer do globo terrestre no lado do hemisfério sul. E aí o que acontece? Se você olhar para o norte como aquela figura anterior, você vai ver que o Sol ele se move formando uma linha no céu, que é essa linha imaginária que você está vendo aí. E isso é extremamente importante e requer, claro, observação contínua de uma pessoa interessada para que ela possa ver esses movimentos. Mas se você olhar para o céu e ver o movimento do Sol ao longo do dia, você vai ver esse arco que está descrito aí na figura. Esse seria o movimento aparente do Sol no céu. E aí nós temos alguns pontos importantes, né? Nesse ponto aí onde eu parei o Sol, por exemplo, agora, é o ponto mais alto da trajetória dele. Esse é o meio-dia solar. E aí nós temos o seguinte, ó, o Sol tem o lado da nascente, que está aqui do lado direito, e ele tem o lado do pôr do Sol, que é o ocaso, que está aqui do lado esquerdo. E aí o que acontece? Vamos novamente pensar naquela imagem anterior reduzida, que está aqui no canto inferior esquerdo da tua tela, e agora vamos pensar o seguinte. Movimento diurno aparente do Sol, continuamos falando sobre isso. Está lá o globo terrestre, você na parte do hemisfério sul, e vamos observar alguns elementos extremamente importantes. Primeiro, você tem aí o plano do horizonte, você tem o lado em que o Sol nasce, que é aquela arvorezinha que você está vendo lá em cima, e você tem o lado do poente, que é esse poço aqui do lado esquerdo abaixo. Temos o plano horizontal e você está nesse plano do horizonte, olhando para o norte. Repare que a tua mão direita está apontada lá para o nascer do Sol e a tua mão esquerda está apontada para o lado do pôr do Sol. E aí, uma coisa evidente é que a metade do céu abaixo do horizonte ela é invisível para esse observador nesse instante. Temos o zênite, como você está vendo aí, que é aquele ponto acima da cabeça do sujeito, e o nadir, que está no lado oposto, obviamente ele não vê. E aí, o Sol nasce, à medida que ele nasce, ele sobe no céu. Temos o meio-dia, que na figura de baixo está representada aqui por essa posição do Sol, como a seta mostra. E aí nós temos essa trajetória, essa linha preta, que é o movimento aparente do Sol ao longo de um dia. Então você tem o nascer e tem o ocaso. E aí
você tem o Sol à meia-noite. Claro, está do outro lado, lá do lado oposto em que a pessoa não vai enxergar, atrás desse plano do horizonte, para o nosso observador. Um problema sério, e a gente vai discutir isso nas próximas aulas, é que o Sol não nasce sempre no mesmo lugar. Falaremos disso na aula que vem. Hoje eu preciso só que você tenha essa informação, ou seja, o Sol ele nasce em pontos diferentes a cada dia, em relação à nascente. E aí, nós vamos ter desse lado a definição do chamado lado leste. Eu ainda não estou definindo aqui o ponto real leste, apenas o lado do nascer do Sol. Ele é chamado de lado leste. E o lado onde o Sol se põe, que também é diferente dia após dia, não é no mesmo lugar, é o lado oeste, por definição. Muito bem, eu vou fazer uma definição agora extremamente importante, que é do meridiano local e também como é que nós definimos os pontos cardeais. Claro que aqui a gente ainda está numa região, a gente não está definindo exatamente aquele ponto, porque envolve outros movimentos relativos do Sol, como veremos na aula da semana que vem. Bom, o fato é o seguinte, está aí você no plano do horizonte, a nascente, onde o Sol nasce, e o ocaso, onde o Sol se põe, e ele vai fazer a curva no céu, como foi visto nos slides anteriores. Eu vou plantar agora no solo uma haste vertical e fazer um reloginho de sol, que é chamado de gnomo. Antes eu vou colocar aqui a nossa cúpula da esfera celeste. Repare aí o zênite, logo acima da cabeça do observador. E aí nós vamos começar a fazer o seguinte, posicionar o Sol em alguns pontos de sua trajetória. O Sol, quando passa por esses pontos, vai projetando no solo uma sombra dessa haste, desse gnomo. Repare que essa sombra ele tem um tamanho e já tem aí um triângulo retângulo, que vai ser muito interessante para cálculos futuros. E à medida que o Sol muda de posição, uma coisa muito importante, a sombra muda a direção e muda o tamanho. Isso é perceptível ao longo dos dias. Quem já teve a curiosidade, prestou atenção, com certeza já viu essa situação. Existe um ponto em que o Sol está alto no céu, que é meio-dia, em que a sombra dessa haste vertical ela se torna mínima. E à medida que passa do meio-dia, a sombra, repare, já mudou o lado, está mais para o lado da nascente, sempre mudando a direção, sempre mudando o tamanho, até que o Sol se põe. Muito bem, o que acontece? Essa sombra mínima que o Sol projeta de uma haste vertical no solo, ela é fundamental para definir alguns conceitos. Eu vou traçar de um extremo ao outro do seu horizonte uma linha, como essa azul que você está vendo aí, passando exatamente sobre a sombra mínima, de um extremo ao outro do seu horizonte, essa linha azul. Essa linha ela é chamada linha do meio-dia, e ela vai ser importante na definição do meridiano. E aí vem o seguinte, eu vou traçar uma outra reta perpendicular a essa, uma segunda reta, repare, indo da nascente ao poente. E aí, esses quatro extremos destas retas é que nós vamos definir os chamados pontos cardeais. O lado da nascente é o chamado ponto leste. Repare que é aquele extremo da reta do azul mais escuro. Do lado de cá nós vamos ter o ponto oeste. Repare que é o pôr do sol. À frente do nosso observador será o Polo Norte e atrás do nosso observador será o Polo Sul. E aí repare que eu tenho essa linha azul mais clara que vai do Polo Norte ao Polo Sul e essa linha que passa pelo nosso globo celeste, essa linha aqui, a junção dessas duas linhas planificada é o que nós chamamos de meridiano. Isso é fundamental. Essa linha curva, a junção dela, passando pelo Polo Sul, pelo zênite, pelo Polo Norte, é o meridiano local. Então, o que é o meridiano local? É o semicírculo vertical que passa pelos pontos zênite, norte e sul. Isso é fundamental em astronomia. Meridiano local. Muito bem, vamos fazer um resumo do que vimos até aqui. As figuras abaixo mostram a composição dos dados definidos até aqui. Então, repare que
Para a Terra, nós temos o plano equatorial da Terra, que é a linha que passa pelo equador da Terra. O Sol, que está nessa direção, nós temos o plano da eclíptica, que é aquela linha imaginária que passa pelo equador do Sol. E aqui nós temos o eixo de rotação da Terra inclinado em relação ao eixo da eclíptica, que é aquele que passa lá pelo polo norte e sul do Sol, de 23 graus, e isso é fundamental. Beleza? Então, esses são alguns dos elementos. Essa é uma outra imagem, repare. Aqui nós temos a Terra no centro desse globo, está aqui a Terra. E aí nós temos o seguinte, o plano equatorial da Terra está aqui, e o plano da eclíptica, que é o do movimento aparente do Sol. Essa linha aqui que eu estou destacando é a linha que o Sol aparentemente faz ao longo do ano em torno da Terra. E aí, moçada, vocês já estão vendo algumas coisas aqui extremamente importantes, como equinócio, solstício, falaremos disso na próxima aula, mas comece a perceber uma coisa extremamente importante. Os dois planos equatoriais, o equatorial da Terra e o equatorial do Sol, que é a eclíptica, se interceptam em dois pontos, que são esses pontos que eu estou destacando. Isso vai ser fundamental, são dois pontos de intersecção entre esses dois planos. E aí, o que eu quero com essas figuras? Começar a mostrar para você alguns dos elementos que estão sendo definidos aqui nessa aula, extremamente importante. Beleza? Uma curiosidade, inclinação dos planetas em relação às suas órbitas. Olha só que interessante. Mercúrio, ele tem praticamente o eixo dele junto com o do Sol, é de apenas 0,1 graus. Vênus, ele tem uma inclinação de quase 180 graus, totalmente oposto, 177 graus. A Terra, o eixo de inclinação dela é por volta de 23 graus. Um detalhe importante que você observa sobre Vênus, tá? Repare aí, devido a essa inclinação ser muito alta, o movimento de rotação de Vênus ele é contrário em relação aos demais planetas, observe. Tá? Tirando Urano ali, que é um pouquinho, a inclinação é um pouquinho maior, mas, por exemplo, Vênus, se você observar, o giro dele é no sentido horário, enquanto que o giro de Mercúrio, da Terra, observe, ele é no sentido anti-horário para quem está de frente, obviamente. Marte tem uma inclinação de 25 graus, bem próxima da Terra, Júpiter de apenas 3 graus, Saturno de 27 graus, Urano 98 graus e Netuno 30 graus. Então, essa é uma curiosidade legal sobre a obliquidade dos planetas, beleza? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre as coordenadas geográficas antes de entrar nas coordenadas astronômicas, uma vez que as coordenadas geográficas elas são um pré-requisito para o estudo das coordenadas celestes. Então, essas coordenadas geográficas, você já viu isso na geografia. São aquelas mesmo, latitude e longitude. Muito bem, para localizar uma cidade na Terra, precisamos de duas coordenadas, latitude e longitude. Primeiro, o que é a longitude geográfica representado pela letra grega lambda? É o arco do Equador com origem no meridiano de Greenwich e extremidade no meridiano do lugar. Varia de 0 a 180 graus para o leste ou oeste de Greenwich. Adota-se o sinal positivo a leste e negativo a oeste, ou também pode ser pela hora do lugar em relação a Greenwich. Ou seja, essa é a longitude geográfica. Vocês viram agora há pouco a definição do meridiano. Então, se você pegar a Terra e fatiar, você vai ter aí vários meridianos. Poderíamos desenhar infinitos meridianos, obviamente. Claro que a gente destaca aqueles mais importantes. Por exemplo, o chamado meridiano de 0 graus é aquele que passa por Greenwich por convenção. E aí, do lado direito, você tem angulações positivas e do lado esquerdo, lado oeste, angulações negativas. Esses meridianos são as chamadas longitudes. Como eu disse, elas podem variar de menos 180 graus a 180 graus leste. Ou também de 12 horas oeste a 12 horas leste. Aqui mais uma imagenzinha. Claro que aqui você já tem um globo tanto com as longitudes, mas também com alguns paralelos. Mas essa é a ideia do meridiano. E repare que cada pessoa no globo terrestre tem o seu meridiano local. Isso é importante notar. A longitude é medida em graus, inclinando 0 graus.
e terminando a 180 graus no meridiano de Greenwich. Tá, já falamos disso, beleza. A latitude geográfica, representada pela letra grega φ, é o arco do meridiano do lugar com origem no Equador e extremidade no lugar. Varia de menos 90 graus a mais 90 graus. Adota-se o sinal positivo para as latitudes do hemisfério norte e negativas para o do hemisfério sul. Assim, nós temos que a latitude ela varia de menos 90 graus a mais 90 graus, de um polo ao outro. Então, esses são chamados paralelos, ou também chamados de latitudes. Repare que a linha do Equador é a linha de 0 graus, acima latitudes positivas e abaixo latitudes negativas. E agora a gente tem uma definição mais completa das duas definições anteriores, certo? Latitude e longitude. Está aí as linhas meridionais e também os chamados paralelos. E aí o que acontece? Quando você está numa determinada posição do globo terrestre, hoje o GPS utiliza isso, você tem uma latitude e uma longitude muito bem especificada. As latitudes são medidas em graus, iniciando-se em 0 graus na linha do Equador e 90 graus nos polos, beleza? Esquema de paralelos e meridianos. Uma observação importante, e aí começa a surgir alguns cálculos. Para as longitudes, o valor de cada unidade é bem definido, pois a metade do grande círculo tem 20.003,93 quilômetros. Dividindo-se este último por 180, conclui-se que 1 grau equivale a 111,133 quilômetros. Isso quer dizer que quando você anda 111 quilômetros numa viagem qualquer, você, claro, se tiver na sequência, vamos supor, do Equador terrestre, para um lado ou para o outro, a cada 111 quilômetros você gira 1 grau em relação ao centro da Terra. Isso é importante, tá? Dividindo 1 grau por 60, torna-se que 1 minuto, que é esse símbolo que nós temos aí, equivale a 1.852,22 metros. Valor praticamente idêntico ao da milha náutica. Então, esse valor é chamado de uma milha náutica, ele equivale a 1 grau dividido por 60. Dividindo-se 1 minuto por 60, tem-se o segundo, que equivale a 30,87 metros. Bem legal isso daí, certo? Para as latitudes, há um valor específico para cada posição que aumenta de 0 na linha do Equador até os polos, onde está o seu valor máximo 90 graus de amplitude do ângulo. Positivo lá em cima no norte, negativo lá embaixo no sul, ok? Por exemplo, coordenadas geográficas de São Paulo. Nós temos para São Paulo 23 graus 32 minutos 52 segundos sul, latitude, e 46 graus, 38 minutos e 20 segundos a oeste de Greenwich, beleza? Aí nós temos uma representação, por exemplo, mais uma esquemática, os meridianos e os paralelos. Temos aí um ponto destacado, ponto localizado a 40 graus norte e 30 graus oeste. Só para ilustrar mesmo. Aqui uma ilustração dos principais círculos que envolvem a Terra. Claro que você tem que saber isso não só para a geografia, mas também para a astronomia. Você tem a linha do Equador, que é o maior círculo que nós temos. As duas linhas posteriores acima e abaixo, que são o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Falaremos disso na aula que vem. Movimento aparente dos astros. Repare que a linha de Trópico de Câncer ela está a 23 graus, 27 minutos norte e a de Capricórnio 23 e 27 sul. Repare um detalhe, esses 23 graus corresponde a o mesmo de inclinação do eixo terrestre em relação à eclíptica, lembre-se. E temos também os dois círculos polar ártico e o antártico, que estão aí posicionados a mais ou menos 66 graus. Essas linhas são fundamentais, guarde isso. Coordenadas de paralelos terrestres. Aí uma tabela que mostra algumas latitudes. Repare que a de 0 graus no Equador, nós temos um perímetro de 40 mil quilômetros, cada 1 grau 111 quilômetros, como vimos agora há pouco. Repare que quando você vai para os trópicos, por exemplo, aí 23 graus, 22 graus, o perímetro da linha ele muda, ele está com 36 mil quilômetros, né? Isso quer dizer que uma distância longitudinal que você percorrer, ela tem apenas 102 quilômetros.
Lá nos 80 graus, repare, o perímetro é de apenas 6.978 quilômetros. E aí, claro, um grau que você anda no meridiano, você tem 19 quilômetros apenas. E claro, no polo, esse perímetro seria de zero se você estiver exatamente em cima do polo, beleza? A tabela acima representa as extensões totais circunferência dos paralelos norte ou sul, cujas latitudes são múltiplas de 10 graus, mais o Trópico de Câncer, de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Antártico. Informam-se também as extensões dos intervalos de 1 grau de longitude sobre cada um desses paralelos. Como eu disse, uma tabela interessante e curiosa. Muito bem, então vamos começar a brincadeira. Coordenadas astronômicas. As coordenadas astronômicas adotam 3 referenciais. Aí é que está o detalhe. Na Terra, você tem praticamente latitude e longitude. Para a esfera celeste, a coisa é um pouquinho diferente. Lembrando, moçada, que é claro que a gente não está mais no globo terrestre. A gente só está no globo como observador. O nosso referencial vai ser a esfera celeste. Então, o primeiro sistema que a gente adota é o chamado sistema horizontal. Esse sistema utiliza como plano fundamental o horizonte celeste. As coordenadas são azimuth e altura. Então, em vez de latitude e longitude, a gente vai chamar de azimuth e de altura. Ele é um sistema local, no sentido que é fixo na Terra. Ele não é interessante por esse motivo. E aí vem o seguinte. Ele tem as duas definições. O azimuth AZ é o arco medido sobre o horizonte no sentido horário, com origem no ponto cardeal norte e fim no círculo vertical do astro. Repare que a gente não vai mais estar... o nosso referencial não vai ser mais aquele observador. Claro, você vai olhar para o céu, você vai ver a esfera celeste, mas você vai ver a posição de um astro na esfera celeste, isso é importante notar. O azimuth ele varia de 0 a 360 graus. E a altura, ou também chamado de altitude, que é o arco, lembrando sempre outra coisa também, moçada, que não é uma linha reta, é um arco, assim como foi na latitude e na longitude. O azimuth, a altura é medida em relação ao círculo vertical do astro, com origem no horizonte e fim no astro. Varia de menos 90 a mais 90 graus. Vamos entender isso aí, porque é um pouquinho chato. Olha só, você está aqui na Terra, aqui é a Terra, beleza? Pega o plano equatorial, o seu plano, que é esse plano aqui. Estende ele até na esfera celeste, beleza. Lá em cima é o zênite, acima da sua cabeça, lá embaixo o nadir. E aí você vai ter o seguinte. Existe um meridiano que passa pelo zênite, pelo norte e pelo sul, falamos disso agora há pouco. Esse meridiano, ele é um referencial para mim. Assim como a linha do seu horizonte. Esse meridiano e a linha do seu horizonte se interceptam aqui. Esse é o ponto zero para você fazer medida. É como se fosse lá na cinemática, você desenha a trajetória, orienta para a direita, marca o zero. É como se fosse o zero da trajetória. Ou seja, essa intersecção, as medições que eu faço de azimuth e de altura, são feitas a partir daqui. E aí você está aqui no centro. O que acontece? Eu puxo esse arco... primeiro vamos definir uma coisa importante. Aqui está o nosso astro, a nossa estrela. Então você está olhando para essa estrela. Ó, sua visão está aqui, ó, olhando para essa estrela. E aí o que acontece? Qual é a posição dessa estrela para você na esfera celeste? Ela é dada pelo azimuth, que é puxado por essa intersecção que eu falei agora há pouco, até o meridiano que passa pelo astro. Está aqui, ó, meridiano que passa pelo astro. Então o azimuth é esse arco aqui, que vai dar um ângulo central aqui, observe. Dá para calcular esse ângulo em graus. E a altura é da linha do horizonte até o astro puxando no meridiano do astro. Então, essas são as duas medidas de azimuth e de altura. Parece complicado, mas não é. É claro, ter que guardar isso aí é um pouquinho chato, mas essa é a definição de azimuth e de altura. Beleza? Então tá aí, ó, nosso observador. Tá lá o norte, o meridiano celeste, passando pelo zênite, pelo norte, aí o azimuth e a altura do nosso astro, da nossa estrela, beleza? Então esse é o primeiro referencial bem importante. Azimuth, altura. Segundo referencial muito utilizado na astronomia é o referencial chamado Sistema Equatorial Celeste. Vai mudar alguma coisa, preste atenção. Esse sistema utiliza o plano fundamental
o equador celeste, suas coordenadas são ascensão reta e declinação. É fixo na esfera celeste, não depende do lugar e só do instante de observação. Logo, são constantes por longos períodos de tempo. As cartas celestes são feitas nesse modelo. Vamos entender o que é isso aí. Duas definições, a seção reta e a declinação. Primeiro, a seção reta, que é alfa, é o arco medido sobre o equador com origem no meridiano que passa pelo ponto Áries. Esse ponto é o ponto de referência, não é mais como no sistema anterior. Já vou te explicar o que é esse ponto Áries. E fim no meridiano do astro. Varia de 0 a 360 graus ou de 0 a 24 graus, aumentando para o leste. O que é o ponto Áries? Também chamado de ponto vernal, gama. É um ponto do equador ocupado pelo Sol quando passa no hemisfério sul celeste para o hemisfério norte celeste, definindo o equinócio de primavera no hemisfério norte, 20 de março, isto é, em uma de suas duas intersecções do equador celeste com a eclíptica. Lembra que eu falei disso lá nos slides anteriores? A intersecção dos dois planos equatoriais, o da Terra e o da eclíptica? Muito bem. É o arco medido sobre o círculo vertical do astro, com origem no horizonte e fim no astro. Varia de menos 90 a mais 90 graus. Vamos entender isso aí. Olha só, o que acontece aqui? Nós temos aqui, mais uma vez, nosso personagem posicionado na Terra. A Terra está aqui no centro. E aí você tem o equador celeste, que é também o equador, a projeção do equador terrestre na esfera celeste. E aí nós temos a eclíptica, que é essa aparente trajetória do Sol ao longo do ano. E aí o que acontece? Eu disse para vocês alguns slides atrás que esses dois planos se interceptavam em dois pontos, um aqui e outro aqui atrás. Esse ponto aqui, por definição, que é um dos equinócios, aqui são dois equinócios, é o ponto de referência, é como se fosse a origem da nossa trajetória. Então, ascensão reta e declinação são medidos a partir daqui. O que é a ascensão reta? É você puxar o arco a partir desse ponto, lembrando mais uma vez que o nosso astro está aqui. Então, você vai puxar o arco desse ponto, que é o ponto vernal, ponto Áries, até o meridiano do astro. O meridiano do astro passa pelo polo celeste norte, está aqui o meridiano do nosso astro. Então, isso é ascensão reta. A declinação é o arco medido a partir dessa intersecção do equador celeste com o meridiano do astro, puxado a partir desse ponto aqui até a posição do astro. Isso é chamado de declinação. Então, essas são as duas coordenadas do sistema equatorial celeste. Esse é o sistema mais utilizado na astronomia. Ok? Muito bem, terceiro e último referencial, que é o de coordenadas eclípticas, uma leve mudança em relação ao anterior. Vamos ver. Os astros do sistema solar movem-se muito rapidamente em suas órbitas. Olha só, esse referencial é interessante porque ele leva em consideração os astros do sistema solar, que são os planetas do nosso sistema solar, cometas e assim por diante. E aí vem o seguinte, por isso, diferentes das estrelas, as estrelas movem-se muito mais lentamente. Suas coordenadas equatoriais mudam diariamente. Nesse caso, a posição do astro na esfera celeste é determinada no sistema de coordenadas eclípticas. Então, moçada, olha só que interessante. O sistema 2, ele é o sistema da astronomia para os astros fora do sistema solar. Estrelas, galáxias, etc, etc. A astronomia usa muito ele. E o sistema de coordenadas eclípticas, devido ao rápido movimento dos planetas e outros astros do sistema solar, é o que é mais utilizado para analisar as coordenadas desses astros na astronomia. Então, é uma diferença bem sutil, mas interessante. Então, guarde essas informações sobre esses sistemas, que é comum o Obo perguntar sobre eles, beleza? Nesse caso, a posição do astro na esfera celeste é determinada no sistema de coordenadas eclípticas, que tem como plano fundamental o plano da órbita da Terra em torno do Sol e duas coordenadas, claro. A longitude eclíptica,
que é o ângulo medido sobre a eclíptica com origem no ponto gama, o ponto Ares. Então, lá aquela origem continua sendo a mesma para nós, o mesmo referencial. E a extremidade no meridiano do astro, sempre no meridiano do astro, varia de 0 a 360 graus. E a latitude eclíptica, que é o ângulo com origem no ponto onde o meridiano do astro toca, a eclíptica, e a extremidade do astro. Varia de 0 a 90 graus para o polo celeste norte e de 0 a menos 90 para o polo celeste sul. Vamos lá, vamos entender esse sistema aí que é bem interessante. Mais uma vez, repare, o ponto Ares está aqui, que é a nossa intersecção dos dois hemisférios, o equador celeste e a eclíptica, nosso observador aqui na Terra e o nosso astro, a nossa estrelinha, tá? Bom, no caso aqui não seria uma estrelinha, seria um planeta qualquer do sistema solar, evidentemente. O que acontece? Você tem o meridiano do astro, que está aqui, esse é o meridiano, e aí você vai puxar o ângulo, só que não é o ângulo aqui no equador celeste. Lembra do referencial anterior? Era aqui. Agora você vai puxar na própria eclíptica. E aí pega a intersecção com o meridiano do astro e puxa esse outro arco. Esse arco aqui é a longitude eclíptica e esse daqui é a latitude eclíptica. Então, esse é o terceiro sistema de referência da astronomia, bem legal. Bom, esse slide ele simplesmente faz um quadro resumo dos três referenciais. Então, você tem, mais uma vez, quadro resumo das coordenadas astronômicas, você tem azimuth e altura, lembrando que você tem aqui o nosso camarada na Terra, aqui você tem o seu horizonte, aqui você tem o meridiano que passa pelo zênite, o norte e o sul, e aí eu estou simplesmente pegando aqui o seu horizonte na esfera celeste, puxei o ângulo para cá, azimuth, puxei aqui a altura do astro, beleza? Esse é o segundo sistema de referência, está aqui, segundo sistema de referência, ponto zero é o ponto vernal, que é a intersecção da eclíptica com o plano equatorial celeste. Puxou para o lado de cá, você tem ascensão reta, puxou no meridiano até o astro, você tem declinação. E o último, que é o nosso sistema de referência, em que o ponto vernal continua sendo a origem, só que agora, em vez de você puxar no equador celeste, você puxa no plano da eclíptica, e você vai ter a longitude eclíptica e a latitude eclíptica do nosso astro, beleza? Então está aí os três referenciais, um resumo para você. Muito bem, e aí nós temos os modelos de cartas celestes, que é baseado no sistema equatorial celeste. Por exemplo, aí você está vendo astros nessa carta. Repare essa linha discreta azul, que é a eclíptica. E aí nós temos a ascensão reta e a declinação para cada astro. Na tabela você enxerga à direita e à esquerda os valores da declinação e na parte superior e inferior você verifica os valores da ascensão reta. Então esse é um modelo de carta celeste utilizada por muitos. Esse já é um modelinho um pouquinho tridimensional, mas continua com o mesmo esquema, a posição dos astros em relação a esse sistema de referência. Algumas observações para poder finalizar. Para um observador situado sobre um dos polos terrestres, o sistema horizontal e o sistema equatorial, eles coincidem. É o único ponto em que os dois têm, claro, pontos iguais, beleza? Para um observador situado sobre o equador da Terra, o sistema horizontal local faz um ângulo de 90 graus com o sistema equatorial. É possível converter uma nas outras graças à trigonometria esférica. Essa é uma outra aula, falaremos disso em uma outra situação, num outro momento, com cálculo numérico, evidentemente. Muito bem, moçada, por hoje é isso. Essa aula sobre sistema de coordenadas, fechamos por aqui. Próxima aula a gente entra no movimento aparente dos astros. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.